ministrar uma palavra a toda a igreja que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero pedir para você fechar os seus olhos por um instante, se você puder, curvar sua cabeça. Evite agora toda e qualquer distração. Eu sei que Deus tem coisas poderosas para ministrar na nossa vida nessa manhã. E Ele está aqui, Ele já tem falado ao nosso coração. Pai querido e amado, mais uma vez, diante da Tua presença nós estamos, ó Deus, para adorar o Teu nome, celebrar o Teu nome. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, como corpo de Cristo, reconhecendo que Tu és o nosso pastor, Tu és a cabeça, é o Senhor que nos preside. Então, Senhor, venha falar conosco, venha falar no nosso coração e nos transporta, Senhor, hoje do ambiente que nós estamos para o lugar onde é a Tua perfeita e agradável vontade, boa vontade para as nossas vidas. Transforma, Senhor, a nossa vida, o nosso entendimento, transforma-nos, ó Pai, em quem nós precisamos ser, segundo o desejo do Teu coração. Vem sobre nós essa manhã, meu Deus, com liberdade que só o Senhor tem, que só o Teu Espírito pode trazer para nós. Sopra sobre nós nessa manhã aqui mais uma vez e ministra, Senhor, nas nossas vidas. Assim nós pedimos com muito temor e tremor diante da Tua presença, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Quero ler com você uma passagem que ela é bastante conhecida de toda a igreja, mas rapidamente, porque hoje nós vamos ter batismo nas águas, nós vamos ter um período de ceia, e depois a gente vai tirar um tempo muito especial aqui de comunhão, amém? Todo mundo vai almoçar com a gente hoje aqui? Vamos almoçar juntos? Bora? A gente vai dar um jeito de achar lugar aí, né? Depois, no final, a gente vai arrumar mais mesa, vamos sentar por aí, a gente vai dar um jeito de estar junto, de ter esse tempo de comunhão, de união mesmo, de alegria, de compartilhar nosso coração, aquilo que o Senhor tem feito na nossa história, e principalmente para a gente se conhecer. Porque tem tanta gente aqui na igreja que nem eu mesmo conheço o rostinho de você aqui, porque eu prego aqui, eu vejo você quase toda semana, mas alguns eu não conheço, então eu quero poder sentar, saber quem você é, sentar junto com você na mesa, e eu sei que vai ser um tempo que todos nós vamos ter a possibilidade de fazer isso, amém? E eu quero ler esse texto aqui, porque eu acredito que esse texto vai falar muito conosco, ao nosso coração, porque falou ao meu coração a respeito do tempo, do momento que nós estamos vivendo como igreja e daquilo que o Senhor espera para nós como igreja. Então eu quero ler com você Marcos, capítulo 2, que diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados,
disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Tem. Eu acredito que esse texto é onde o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, ao meu coração especial nesses dias, é o que nós estamos vivendo na nossa igreja, e eu acredito que muitos princípios que estão envolvidos aqui têm a ver com o DNA, um DNA de como deve ser uma igreja, que move, que toca o coração de Deus. Eu acredito que princípios por detrás desse texto vão falar profundamente como nós devemos ser, qual é a base, qual é o nosso DNA mesmo, que a partir desse DNA tudo mais acontece, tudo mais funciona, tudo mais deve acontecer. Então eu queria meditar com você alguns minutos aqui, baseado nessa palavra, e eu queria que você tentasse identificar aí. Nós vamos falar de 5 personagens, e de 5 características, ou 5 especificações aqui, 5 personagens, e eu queria que você olhasse para esses personagens aqui, e você tentasse encaixar em qual desses personagens aqui você está, e também ao mesmo tempo, não que você só se visse, né, em qual personagem você se encaixa, mas também em qual você sente que você deveria estar. Eu sei que como a gente está aqui, isso é inevitável, que alguns olhares, né, para o lado, cotovelada, e a gente sempre vai pensar assim: poxa, fulano de tal que tinha que estar aqui, deixa eu olhar fulano se ele está olhando, porque essa palavra ela é para ele. A gente gosta de fazer, gosta ou não gosta, irmão? Gosta, a gente acha que não é para nós, né? Mas na verdade, eu quero que você resista a essa tentação de querer projetar a palavra no outro, e você tente olhar para a sua própria vida, e a gente vê aonde que a gente se encaixa dentro desse contexto aqui, amém? Vamos voltar aqui no texto. Aqui Cafarnaum era o lugar onde Jesus tinha a sua casa, ou basicamente uma base ministerial. Aqui, por mais que o texto aqui de Marcos fala que Jesus voltou para casa, ela não é necessariamente a casa de Jesus. Então há uma divergência entre os teólogos aqui, muitos estudos, então alguns dizem, é a casa de Jesus, mas muita gente diz, não era a casa de Jesus, era a base ministerial de Jesus, e talvez muito possivelmente, era inclusive a casa de Pedro, porque pouco antes, você vai ler na sua Bíblia, Jesus vai ali e cura a sogra de Pedro, então ele estava ali na casa, que a casa, né, de Pedro ali, onde estava inclusive a sua sogra e tal, era uma base ministerial, então muito provavelmente era o lugar onde Jesus estava. Ele estava em casa, ele estava naquele lugar, naquele ambiente ali, e rapidamente quando eles sabem e descobrem que Jesus volta para Cafarnaum, que era seu ambiente ali, era um lugar muito pequeno, era uma aldeia ali onde acredita-se que vivia entre 20 e 30 famílias aproximadamente, era um lugar muito pequeno, mas uma grande multidão, quando descobre que Jesus volta, que Jesus está na casa, a multidão quer estar, porque todo mundo quer estar onde Jesus está, sim ou não, igreja? Nós queremos estar. Você só veio aqui nessa manhã, não por causa do batismo, por causa do almoço, da carne que a gente vai comer depois, né, por causa da ceia, a gente está aqui porque Jesus está, pelo menos eu espero que essa seja a nossa, né, que essa seja a motivação do porquê nós estamos aqui, amém, amados? Então, logo uma grande multidão, chega até onde Jesus está, ele tem atraído todo esse povo ali, e no meio desse povo, tinha um homem que eu imagino, que gostaria muito de estar aos pés de Jesus, mas não podia, porque ele era paralítico, e esse paralítico ali, ele não conseguia chegar até Jesus, então ele tinha seus amigos, e os seus amigos tentam levar ele até Jesus, por quê? Porque a multidão não deixava esse homem entrar, não deixava ele chegar até Jesus, então esses homens fazem algo ali, extraordinário, e dão um jeito, e falam assim, cara, a gente precisa levar você até Jesus, porque provavelmente esses homens já conheciam Jesus, já sabiam aquilo que Jesus poderia fazer, e quem Jesus era, e levam esse homem a ponto de tirar o telhado. Tenta imaginar, a gente aqui no meio de um culto, eu estou ministrando aqui, daqui a pouco há um buraco aqui no teto, tenta imaginar a cena,
um buraco aqui no teto. O que está acontecendo aqui, meu Deus? Um buraco, alguém mexendo aqui, meu Deus. Quem está? É o Alex mexendo aqui, né, Alex? Tirando o telhado, tirando o forno. Não é o Alex, mas é alguém com mais fé que o Alex. Então está tirando o forro aqui, e desce um sujeito aqui para poder orar, porque tinha tanta gente que essa pessoa não podia chegar. Era esse o cenário, essa é a cena. E eles levam então esse homem até Jesus, e quando eles descem esse homem até Jesus, Jesus olha para ele e cura, perdoa os pecados dele, perdoa os pecados daquele homem. E logo que Jesus perdoa os pecados desse homem, o que acontece? Vem os fariseus ali, que estão ali sentados, os caras começam a criticar, e começam a pensar. Eles não falaram nada, mas pensaram, e às vezes a gente não fala nada, a gente pensa. E eles pensaram, e logo Jesus percebeu o que eles pensaram. Imagina, até os fariseus estavam ali para ouvir Jesus. E quando eles estão ali remoendo ali, né? O que pode perdoar pecado? É só o Filho de Deus pode perdoar pecado, somente Deus pode perdoar. Quem que é esse homem que está falando aqui? Aí Jesus, para mostrar quem ele era, então Jesus realiza um milagre, mas o milagre maior Jesus já tinha feito, que era perdoar os pecados daquele homem. E aí ele mostra para eles, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade então para perdoar pecados. Ele cura então aquele paralítico, ele sai andando e vai embora, e o pessoal ficou ali. Tenta imaginar você sabe que alguém aqui, né, tem algum tipo de deficiência, né, alguma situação, e ela, né, seja paralítico, seja cego, surdo, mudo, seja o que for, e você descobre, você conhece a vida daquela pessoa, e agora ela vai embora sarada, curada. Então diz que aquele povo ficou atônito ali. A Bíblia diz que eles ficaram admirados, né, e glorificaram a Deus, porque eles nunca tinham ouvido nada antes. Assim que a gente fica quando a gente vê um milagre acontecendo, mas geralmente a gente fica assim quando a gente vê algum milagre físico, né, algum milagre de cura. Mas o Senhor está fazendo milagres todas as semanas aqui, vidas estão sendo salvas, vidas estão entregando sua vida para Jesus, e esse é o maior milagre que nós podemos ver aqui nessa terra, é poder ver a eternidade de alguém mudando para a glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso? Então eu quero identificar com você aqui, logo, 5 tipos de pessoas. Eu vou passar rapidamente aqui. E essas pessoas aqui, elas, eu vou falar um pouco e a gente vai tentando se encaixar aqui, tá bom? Primeiro grupo de pessoas, como você se encaixa? Mas esse texto mostra para nós aqui pessoas necessitadas. E diz o versículo 3, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Então, pessoas necessitadas, estão apontando para um paralítico aqui. E pessoas necessitadas é o que nós mais temos nas nossas igrejas, mas nós temos na igreja. O que são pessoas necessitadas? São pessoas que estão buscando algo para a sua vida, seja ela emocional, seja uma necessidade espiritual, seja uma necessidade física. Então esse paralítico aqui, ele representa aqui alguém que fisicamente ele está incapacitado, porque ele não podia andar, ele não podia chegar até Jesus. E eu preciso dizer para você que o lugar certo onde uma pessoa incapacitada precisa estar é na presença de Jesus. E se nós temos entre nós hoje pessoas que são necessitadas, é exatamente o lugar certo de você estar, é na igreja. Fala para quem está do seu lado, você veio no lugar certo hoje, meu irmão. Diga para ele assim, ó, Deus sabe do que você precisa. Amém? Deus sabe do que nós precisamos. Não do que nós queremos, mas do que nós precisamos. Amém? Porque às vezes você acha que você precisa de uma coisa, eu falo assim, não é isso que você precisa, você precisa de outra coisa. Sim ou não? E Ele sabe o que a gente precisa. E eu preciso dizer para você que os necessitados sempre são bem-vindos, porque é na igreja, na presença de Jesus, que nós somos abençoados. Amém, amados? Quem já foi abençoado por Deus aqui? Já fomos abençoados por Deus. Mas esses necessitados não são aqui só a pessoa na característica de alguém que tem alguma deficiência física ou alguma dificuldade física, não. Talvez tenha pessoas com dificuldades financeiras. Levanta sua mão, não precisa levantar, tá bom. É que vai que tem alguém do lado e fala assim, Deus está tocando o coração dessa pessoa do seu lado para te abençoar, então, mas eu não vou fazer isso. A gente tem pessoas com necessidades, pessoas com depressão. Talvez tenha entre nós aqui gente que está sofrendo terrivelmente com depressão, entrando numa depressão.
Talvez tenha entre nós pessoas que sofreram perdas. Talvez há entre nós pessoas que estão vivendo um período difícil de solidão. Talvez, amados, há entre nós pessoas, como já falei, dificuldades financeiras. Ou talvez, e muito provável, há entre nós pessoas que estão arrependidas por erros que cometeram e querem agora poder ver uma oportunidade ou não sabem como, poder mudar a sua história, mudar a sua vida. Talvez há entre nós pessoas com muita ansiedade, sofrendo crises de ansiedade. Eu não sei qual é a necessidade que trouxe você aqui hoje, mas uma coisa eu sei: você é bem-vindo nesse lugar. Diga para quem está na sala: você é bem-vindo nesse lugar, irmão. Amém? Então eu não sei qual é a sua necessidade, mas você é bem-vindo nesse lugar. Esse é o lugar certo que você está, e esse é o lugar onde nós estamos aqui. E eu creio também que é um outro grupo de pessoas, e eu gosto demais desse grupo de pessoas, porque há pessoas que se importam com os outros. E diz ali no versículo 3 e o 4, diz assim, ó: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura, do telhado, do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Então, esse segundo grupo de pessoas aqui é composto por aqueles, representado aqui nesse texto pelos 4 amigos desse paralítico. 4 amigos aqui. E eles demonstram aqui, sabe, um cuidado, mas um cuidado ativo na vida desse cara, porque eles de fato amavam esse cara. E eu acho extraordinário, porque todos nós temos necessidades, todos nós temos dificuldades, mas cara, quem tem amigos de verdade, esses amigos de verdade vão te apresentar para Jesus. E esse cara não conseguia andar, ele não conseguia chegar até Jesus, mas graças a Deus, ele tinha amigos que puderam levá-lo para Jesus. Então eu não sei a sua necessidade, mas tudo que você precisa hoje é ter amigos que conheçam a Jesus e possam te apresentar para Jesus. E esses 4 homens representam esses caras que fizeram um esforço tremendo aqui, se esforçaram demais, porque eles carregaram a maca. Eu ia fazer uma demonstração aqui, mas não vai dar tempo, mas se eu tivesse uma maca, eu queria demonstrar que a gente subindo aqui, uma maca aqui, na igreja, para você ver a dificuldade que é. Mas esses caras subiram no telhado com esse homem, numa maca, removeram aquela cobertura, olha o trabalho que é, e colocaram ali, desceram a maca com cuidado para não derrubar. As pessoas derrubam o coitado da maca, imagina essa situação, opa, caiu ali, foi assim, não queria atrapalhar o culto e cai o cara. Então tenta imaginar a cena. Então os caras tiveram todo um cuidado, desceram com cuidado aquele homem ali onde Jesus estava, e aquilo chamou atenção. Mas sabe o que chama a minha atenção? É exatamente o esforço que eles fizeram. E eu posso falar uma coisa para vocês: eu louvo a Deus porque aqui nessa casa, nessa igreja, nós temos pessoas que de fato se importam com os outros, talvez na mesma dimensão, ou talvez até mais do que esses 4 amigos ali desse paralítico. Nós temos pessoas que todas as semanas vêm para cá, que limpam a igreja, que preparam tudo bonitinho para você ir lá no banheiro, está tudo limpinho, cheiroso, tem papel lá, tem se enxergar a sua mão, para você, também outras coisas, e você está tudo lá no banheiro, tudo limpinho, você tem ali na entrada, tudo limpinho, está tudo cheirosinho. Tem pessoas que hoje vieram aqui, não sei se hoje ou ontem à noite, mas vieram para cá, colocaram essa batistério, essa caixa d'água, não sei como é que chama, mas trouxeram essa piscina aqui na frente, encheram de água essa piscina, dá trabalho para encher, dá trabalho para desmontar isso daqui, entendeu? Então a gente vai ter que desmontar para depois, na hora do almoço, as crianças não subirem aqui, já eu dando ideia, já subir, porque eu pensei nisso, eu pensei nisso, e nós fazemos uma pulada aqui lá dentro. Então imagina. E esses homens prepararam tudo isso aqui com muito carinho. Tem gente que vai lá, preparou, limpa a igreja, colocou os banners lá fora, e vem ensaio, louvor para tocar. Quanta gente nessa casa que toda semana abre a sua casa para receber gente.
Sabe, abre a sua casa para receber gente, prepara ali, limpa a casa, organiza as cadeiras, organiza ali, põe a manteiga na mesa, põe o pão lá, a bolachinha lá, põe sua garrafa térmica de café na mesa para receber gente, sabe? Nós temos pessoas que fazem um esforço, sabe para quê? Porque amam gente, pessoas que se importam. Esse texto mostra pessoas que se importam. Nós temos muitas pessoas aqui que se importam aqui na igreja, sabe, pessoas que abrem a sua casa nas nossas células, que servem aqui com muito zelo em cada um dos ministérios, porque elas pagam o preço para que você possa ter um encontro com Jesus. Eu queria aplaudir Jesus pela vida dessas pessoas, se você puder aí, a todos os nossos voluntários, a todos os servos, todas as semanas, um número incontável de gente que você não vê, que está inclusive nesse momento, nos bastidores, preparando esse ambiente, esse culto, servindo com muito zelo, com muito amor, para que você possa estar aqui e receber a palavra de Deus. Amém, amados? Ore pela vida desses voluntários, ore pela vida de cada um deles. Eu quero falar aqui também de um terceiro grupo. Então, o primeiro grupo é os necessitados, aqueles que precisam de algo. Segundo, aqueles que se importam com as pessoas. E o terceiro grupo de pessoas que a gente vê nesse texto aqui, está ali no versículo 2. Vamos lá. Então muita gente se reuniu ali. Repete comigo, muita gente. E me chama a atenção que, embora a intenção dessas pessoas aqui fosse aprender, embora a atenção delas, elas vieram aqui por esse culto, sabiam que Jesus estava, elas queriam ouvir Jesus. Elas queriam ali aprender o que Jesus estava ensinando, elas queriam aprender aos pés de Jesus, eles estavam ali juntos, mas por mais que isso parecesse uma atitude positiva, essa multidão, de uma certa forma, acabou impedindo o necessitado, acabou impedindo o paralítico de chegar até Jesus. E sabe, isso chama muito a minha atenção aqui, porque nós vemos esse maior grupo presente hoje nas nossas igrejas, quando a gente se reúne, quando a gente está aqui, glória a Deus por tudo isso. Esse é o maior grupo, eu imagino, que representa cada um de nós aqui, mas cabe para nós uma advertência, porque todos nós corremos um sério risco de nós virmos para cá para ouvir o ensino, para ouvir uma palavra. Quem gosta de ouvir palavra do culto toda semana aqui, que sai edificado aqui? Uns 4? Glória a Deus por ver esses 4, depois desce ali, eu quero orar por você. Quem mais? Já aumentou, tem uns 8 agora. Mas nós gostamos de ouvir a palavra, nós somos edificados com a palavra. Eu amo ouvir a palavra, eu amo ouvir pregação. Eu passo a semana inteira ouvindo pregação, né? E aqui eu prego para você, mas eu preciso me alimentar também. Então eu amo ouvir a palavra. E eu sei que você também ama ouvir a palavra. Mas sabe o que acontece? Nós corremos um sério risco, inclusive na nossa nação, de virmos todas as semanas para a igreja, para o culto, para ouvirmos a palavra, e às vezes esquecemos de olhar para trás, ou olhar para o nosso lado, à nossa volta, pessoas que são necessitadas, que precisam chegar até Jesus. Sabe, não é difícil de nós congregarmos talvez um ano numa igreja, e nós não conhecermos uns aos outros, porque a gente só vem, pega a palavra e vai embora. A gente não olha, porque geralmente a gente sempre senta, né, nas cadeiras certas. Então eu já conheço você, porque todo mundo já vem, senta geralmente no culto sempre nos mesmos lugares, né? Então a gente tem, o máximo de comunhão que a gente tem, às vezes com a pessoa, é com a nuca do irmão da frente, né? Aí alguém chega, encontra alguém, né, no mercado, cara, eu conheço você. Sério, conheço você, vira aí, e o cara olha para você assim, é verdade, eu lembro de você lá da igreja, porque conhece só pela nuca. Então nós corremos um sério risco de estar vindo aqui. Eu quero que você olhe para a sua vida, mais do que vir para a igreja, de nós nos contentarmos tão somente com a palavra que a gente recebe. Eu acredito que Deus tem um chamado maior para nós, mais do que a gente vir aqui e ser abençoado, receber uma oração, como o Kelvin queria uma oração aqui, antes de começar o culto, mais do que a gente querer, sabe, ser abençoado, mas a gente precisa começar a olhar para o lado e saber quem está à nossa volta. Cara, você precisa de ajuda. Quem é você? Cara, poxa, eu vejo você há tanto tempo aqui na igreja, de onde você é? Cara, quanto tempo você é novo aqui? Não, estou há 6 meses, meu Deus, e você também é novo. Não, eu já estou há 3 anos aqui, sabe?
Essas coisas não é difícil disso acontecer. Por quê? Porque a gente vem para pegar a palavra. E a gente não conhece quem está à nossa volta, a gente não sabe as necessidades, não conhece a vida dessas pessoas. E esse é o motivo do porquê a gente está aqui hoje de manhã, nessa igreja, onde nós vamos cear juntos, vamos celebrar o batismo junto, aqueles que tomaram a decisão por Cristo, mas nós vamos tirar um tempo de almoço junto, sentar na mesa e compartilhar e se rolar aqui. A gente vai estender a tarde, vamos tomar café, vamos buscar a cuca na padaria e vamos embora. Amém, amados? Quem está comigo hoje aqui? Vocês não estão muito animados, né? Mas vocês foram dormir tarde ontem, né? Tudo bem. Então a gente entende aqui esse grupo de pessoas que estão ali para ouvir. Só que a palavra de Deus nos ensina algo que é muito, mas muito poderoso e precioso. Eu quero que você guarde no seu coração. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Muito melhor coisa é você dar do que você receber. É muito melhor. Claro que todo mundo gosta de ser abençoado. Todo mundo gosta de ser abençoado, né? Quem que gostaria aqui de receber um Pix aqui de R$1 milhão na sua... Ó, rapidinho, né, irmão? Deus já falou que tem uma necessidade. Agora Deus já está falando de um Pix de R$1 milhão. Então já está sendo bem. Mas eu vou dizer para você, cara, você quer ver o quão incrível seria, não você receber um Pix de R$1 milhão, mas você ter a oportunidade de você, já imaginou você fazer o Pix de R$1 milhão para alguém? Estou só usando um exemplo de R$1 milhão, tá? Porque estou falando aqui com uma representação de um grande valor. Grupo de pessoas que vem para ouvir a palavra. Então qual desses você se encaixa, que vem para ouvir o ensino? E o quarto grupo de pessoas, acho que é o quarto, não sei se eu me perdi aqui, com você, até o 8, diz assim, ó: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu no seu íntimo que era isso que eles estavam criticando, né? Que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? E a gente gosta de remoer coisas no coração da gente. A gente é bom em criticar. Bom, como é bom você ir num lugar e ficar reparando na vida dos outros e querer falar da vida dos outros. A gente gosta dessas coisas. Sim ou não? Você não vai levantar a mão, mas eu conheço um pouco da sua vida. E assim, só que isso é terrível demais. Porque esses caras aqui, eles questionavam aqui, eles estavam questionando a autoridade de Jesus. E muitas vezes isso acontece dentro da nossa igreja. E sabe, amados, a gente tem uma facilidade tão grande de criticar. E muitas vezes nós convivemos com críticos. Mas eu preciso alertar algo aqui, que a gente tem uma certa ilusão de que o crítico é um sinal de inteligência, e não é. Entendeu? A gente olha para aquele, a pessoa é um crítico, está criticando, não, a igreja deveria ser assim, ou a casa do irmão deveria de pintar de roxo, não de verde, sabe? A gente fica criticando, não, por que ela arrumou aquele cabelo daquele jeito? Ó, lá porque não lavou hoje, ou por que usou aquele tênis amarelo, não usou o tênis vermelho? A gente fica criticando o tempo inteiro, dentro da gente, o tempo inteiro. Como seria um mundo melhor se fosse do nosso jeito, da nossa forma? E às vezes nós contaminamos pessoas à nossa volta e a gente faz a pose por ser crítico, por apontar uma falha, um erro, de que a gente é inteligente, mas na verdade não tem nada a ver com inteligência esse crítico. Crítico é somente crítico. E sabe o que eu acho mais extraordinário? É que Deus não nos chamou para nós sermos críticos. Sabe, eu como um pastor, como a gente está aqui ministrando, como um líder aqui na casa, né, tantos outros pastores, tantos outros líderes aqui que ministram junto com a gente, o que a gente recebe de crítica, você não tem noção, irmão. Critica a gente de tudo tem jeito, né? Acho motivos, os mais esdrúxulos para crítica. Mas sabe o que eu aprendo? Eu aprendo com Jesus. E eu queria que você aprendesse, que nós aprendêssemos com Jesus hoje. Porque Jesus, o que ele faz com a crítica? Ele ignora a crítica. Jesus não foi se justificar para eles assim: olha, deixa eu explicar para vocês, não é? Vocês estão me criticando, né? Mas, poxa, não me critiquem, porque deixa eu explicar que na verdade, sabe, o Pai me mandou aqui para a terra e poxa, não tenho culpa, né? Mas eu vim agora e, poxa vida, vocês estão aqui, então deixa eu explicar. Sabe por que eu falei isso? Foi por causa de se explicar. Você não vê Jesus se explicando. Jesus ignora
ele percebe a crítica, ignora a crítica, e ele continua fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, porque no final você vê que aquele homem saiu glorificando a Deus, e no final de tudo, era para Deus ser glorificado. Ele faz aquilo que o Pai queria que Jesus fizesse. Então eu posso dar uma dica para você? Mesmo diante de críticos, quando você é alvo de crítica, seja na internet, seja aqui, seja o que for, faz aquilo que Jesus mandou você fazer. Vamos aplaudir Jesus por isso? E o quinto grupo de pessoas, já caminhando para o fim, fala de pessoas que foram transformadas. Vou apontar para o curado aqui, porque a gente pode, mas já falou do curado. Não, aqui lá atrás ele era paralítico, ele era um necessitado, mas aqui agora eu quero falar dele curado, após ele ter sido encontrado com Jesus. Versículo 11 diz assim, eu digo a você, levante-se, Jesus falando para ele, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Sabe, amados, eu acredito que aqui esse paralítico curado é a representação de que e de quem todos nós deveríamos almejar ser. Sabe, alguém que experimentou a transformação de Deus. Quem foi curado e transformado por Jesus aqui? Quem já teve a sua vida transformada por Jesus? Olha quanta gente, olha a sua volta, fica com a mão levantada assim um pouco. Olha a sua volta. Sabe, é isso que nós precisamos. Porque eu lembro a primeira vez que eu pisei numa igreja, e eu comecei a ouvir a palavra, aquela palavra falou tão forte no meu coração, e aquilo mexeu comigo de uma maneira, eu falei assim, cara, eu quero isso para a minha vida. Eu comecei a frequentar um outro culto, e aquilo foi mexendo no meu coração, e fui num outro culto, e as coisas foram acontecendo, até que chegou um determinado momento, que eu um dia entreguei minha vida para Jesus. Eu tinha minhas necessidades, apesar de não achar que eu precisasse, que eu tivesse dificuldades e necessidades, até porque uma das dificuldades que eu tinha era a arrogância, porque eu achava que eu não precisava de Deus, que eu estava boa, tinha uma família boa, tinha uma casa boa, tinha bons pais presentes, tinha tudo para mim, teoricamente eu não precisava de nada disso. Então a arrogância fazia de mim, inclusive, alguém que sim precisava de Jesus. E aí entreguei minha vida para Jesus e eu percebi como eu estava sujo, quanta coisa errada eu tinha feito, quanta coisa errada eu estava fazendo naquele momento, porque a partir do momento que você vê a luz começa a iluminar a sujeira que você está, e eu pude ver essa transformação na minha vida e na minha história, na história da minha família, depois de tantos anos, quase 30 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, e eu vejo, quanta coisa que mudou, e não só o que mudou na minha vida, mas quanta gente que foi mudada à minha volta por causa da mudança que Deus fez na minha vida, e é o que Deus quer fazer na sua história. Sabe, o que mais Jesus quer fazer na sua vida é mudar. Jesus quer fazer, você veio aqui hoje, eu não sei de que maneira, mas o que Jesus quer fazer, Ele quer perdoar os seus pecados. O que Jesus quer fazer, Ele quer perdoar a sua vida e dar para você a oportunidade de recomeçar a sua história. Você vai dizer, pastor, mas você não me conhece, você não sabe o que eu fiz, você não sabe a minha história, a quantidade de erro, a quantidade de bobagens que eu fiz na minha vida. Eu não sei a quantidade de bobagem que você fez na sua vida, mas eu sei a quantidade de bobagem que eu fiz na minha vida, e eu sei a quantidade de bobagem que muitos aqui já fizeram na sua vida, e eu vi a mudança que Jesus fez na minha história, na minha família e na família de muita gente aqui. E se Ele fez na nossa, na família de alguns irmãos aqui, vai fazer na sua também. Quem crê nisso? É isso que nós esperamos, é isso que Jesus quer fazer conosco, e é isso que nós precisamos desejar ser essa pessoa que quer ter um encontro com Jesus, e Ele está aqui nessa manhã, porque o Evangelho que está sendo pregado aqui é poder de Deus para transformar vidas, é poder de Deus para dizer para você, meu irmão, você pode sim viver uma nova vida, você pode sim a sua vida. E é isso que nós estamos aqui nessa manhã, porque nós chegamos num ambiente onde aquele que morreu numa cruz para nos salvar,
resetou, deu um restart ali, em toda a história da humanidade, porque o primeiro homem veio, ele pecou lá no Éden, mas aí veio o segundo homem, veio o segundo Adão, a Bíblia fala, e ele agora fez o sacrifício perfeito, ele nos restaurou, e hoje, ele tem autoridade, é isso que ele quer fazer na sua vida, na sua história, ele quer, e é o único que pode mudar a sua história. E uma coisa eu vou dizer para você, eu falo isso sempre para os irmãos, em algum ambiente de aconselhamento aqui, você, por mais que você se esforce, toda a sua vida e o resto da sua vida, você não será capaz de mudar o seu passado, é impossível mudar o seu passado, mas quando nós nos encontramos com Jesus, Ele nos dá a oportunidade de mudar o nosso futuro. Nós não podemos mudar o passado, mas Ele nos dá a oportunidade e a opção de nós mudarmos o nosso futuro, e é esse Jesus que está aqui nessa manhã, amém? Para encerrar, eu acho que é um convite para todos nós aqui, versículo 5 diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Como é que alguém vê a fé de alguém? Pastor Solano aqui, Chapecó, como é que eu olho para o pastor Solano e vejo assim: poxa, Solano é um homem de fé. Mas como é que a gente vê a fé de alguém? Alguns fé de mais, alguns fé de menos. Não, pensei nisso agora, desculpa aí, só pensei. Mas como é que você vê quem tem mais fé, quem tem menos fé do que o outro? Como é que você sabe? Pela atitude desses caras. Jesus viu a fé deles, sabe por quê? Pela atitude deles. Então isso é um chamado para todos, porque a nossa atitude é que vai mostrar a fé que nós temos. É a nossa atitude, é a nossa atitude, são as nossas ações. Então, meu irmão, não basta nós irmos para cá, para a igreja, num culto, num domingo de manhã, ou num domingo à noite, seja a hora que for, o momento que for, e a gente ir para casa, glória a Deus, eu recebi uma palavra, agora vou tocar minha semana e vou viver a semana, tudo para mim, Deus me abençoou, deu uma palavra para mim, Deus me cura, Deus me restaura, Deus me transforma, agora na próxima semana preciso ir na igreja de novo, quero ver mais uma palavra. Não, Ele nos transformou para que através da nossa vida nós possamos ser testemunhas daquilo que Ele fez na nossa vida. E hoje nós estamos à nossa volta aqui, quantas pessoas que são testemunhas daquilo que Jesus fez na nossa vida aqui. Quem é testemunha aqui? Quem é testemunha aqui? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante, curvasse sua cabeça, porque eu creio que o Senhor quer chamar a nossa atenção para algo aqui nessa manhã. Ele quer chamar a nossa atenção para uma ação. E é isso que a gente tirou esse tempo aqui, nesse domingo de manhã, para nós tirarmos juntos. E qual o objetivo? O objetivo de nós não sermos indiferentes com aqueles que são necessitados. O chamado para nós essa manhã é nós agirmos de acordo com a fé que recebemos, com o Cristo que conhecemos. Aqueles homens só tiveram todo aquele trabalho de tirar aquele telhado daquela casa e descer aquele paralítico até onde Jesus estava, pagar o preço, pagar o mico, talvez para muita gente, falar assim: eu não vou ter que aparecer. Então fizeram todo um esforço tamanho, porque eles sabiam que Jesus poderia curar aquele homem. Sabe, amados, quantas pessoas que estão hoje, talvez à nossa volta, talvez hoje aqui, nessa manhã, ou talvez algumas pessoas que você conhece no seu vínculo social, na sua casa, na sua família, que elas precisam de Jesus, estão precisando de Jesus por causa da sua história de vida, e você hoje é alguém que Deus trouxe para conhecê-lo, para poder ter uma experiência com Ele, para que através da sua vida, daquilo que Ele pode fazer em você, Ele possa mudar a história de tanta gente nessa cidade. E eu creio sim, que o Senhor está nos levando por um tempo onde muito em breve nós vamos ter uma multidão de pessoas, aonde seja até difícil de vir lá da frente aqui perto para receber uma oração de tanta gente que vai ter aqui.
mas em nenhum momento essas pessoas que estarão aqui serão pessoas que não vão olhar para o necessitado, serão indiferentes com o necessitado. Não, nós queremos olhar à nossa volta. O Senhor Jesus nos chamou para nós olharmos para o nosso lado, olharmos para aqueles que precisam de Jesus, e nós queremos ser esse tipo de igreja. Nós queremos ser esse tipo de povo de Deus na terra, que é presença de Deus na terra. Porque, sabe, me chama uma atenção aqui, porque se esse homem chegou até aquele lugar, ele foi mudado, aquele paralítico foi transformado, foi porque ele chegou até Jesus. Então pessoas precisam chegar até Jesus, e que nós possamos ser facilitadores de mais e mais pessoas a cada dia possam chegar a Jesus. De olhos fechados. Pai querido, eu quero orar por toda essa igreja, que o Senhor nos dê nessa manhã um coração semelhante ao seu, que o Senhor nos dê nessa manhã um coração cheio de amor. Pai, que o Senhor nos dê nessa manhã um coração semelhante ao de Jesus, um coração cheio de compaixão, um coração disposto a se sacrificar em prol dos outros. Sabe, que nós possamos aqui, ó Pai, transformar a nossa igreja, essa igreja aqui, em carregadores de maca. Esse é um chamado para todos nós, que sejamos hoje aqui transformados em carregadores de maca, pessoas que vão ser facilitadores, que vão trazer pessoas a Cristo, que vão levar pessoas a Cristo, que vão ter sim as suas vidas mudadas, transformadas, que vão ter as suas necessidades supridas, atingidas, que vão sim ter os seus pecados perdoados, porque esse é o maior milagre que nós possamos ver e viver. Mas Pai, transforma esta casa, transforma esse povo que aqui se reúne em um povo, Senhor, que se importa de verdade, que faz sacrifícios para levar os necessitados à presença de Jesus. Pai, nos transforma em carregadores nessa manhã, em pessoas que se importam de verdade com aqueles que estão à nossa volta, e nós possamos ver, Senhor, nossa cidade sendo transformada, essa igreja sendo transformada, esse bairro sendo transformada. E Pai, se for da sua vontade, Senhor, esta nação e as nações sendo transformadas através de vidas que foram e serão mudadas e impactadas com o poder do Teu Evangelho. Essa é a minha oração nessa manhã, Pai, nos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E eu queria fazer mais uma oração aqui nessa manhã. Eu queria pedir para que você repetisse essa oração comigo agora. Toda a igreja, que você repetisse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa manhã, eu entrego a minha vida, entrego a minha vida, meu coração, tudo que tenho e tudo que sou, eu entrego a Ti. Perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento, escreve meu nome no livro da vida, porque nessa manhã, eu creio que o Senhor veio a essa terra, morreu morte de cruz, no meu lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia, Senhor, e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Eu quero agora fazer uma última oração aqui, mas eu quero orar por aqueles que hoje estão aqui, talvez pela primeira vez, ou fizeram essa oração entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez. Onde está você que hoje fez essa oração pela primeira vez? Levante sua mão bem alto, quero ver você. Você que fez essa oração pela primeira vez, entregando sua vida a Jesus, bem alto, levante sua mão, bem alto, isso, fique com a mão levantada. Tem mais pessoas aqui, mais. Quem fez essa oração pela primeira vez? Isso, levante sua mão. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essas vidas que hoje tiveram um encontro contigo de uma maneira sobrenatural. O Senhor as encontrou, porque não foram eles que te receberam como Senhor, mas foi o Senhor que os escolheu, foi o Senhor que os chamou nessa manhã para que estivessem aqui e recebessem essa palavra. Então, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida de cada uma delas de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as faça prosperar em todos os seus caminhos, que elas possam conhecer quem o Senhor é e o Seu Espírito Santo, Pai. Nos ajude, Pai, da mesma forma como o Senhor nos ajudou no início da nossa caminhada. Assim nós oramos e abençoamos essas vidas em